seria interessante a gente entender o que são os grupos de risco, e aí eu queria chamar o Júlio. Júlio, o que significa dizer que pessoas são de um grupo de risco? Por que existe o grupo de risco? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Varela. Boa tarde, colegas professores. Boa tarde a todos vocês que estão aí em casa. Professora Silvia, que prazer ouvi-la, que prazer participar desse encontro com a senhora. Já foi inimaginável na minha vida falar de biologia na frente da senhora. Agora eu estou falando de vírus, né? Falar de vírus para a senhora. Que situação de responsabilidade. Mas eu estou muito orgulhoso, porque nós estudamos muito para poder falar o que nós estamos falando. Nós estudamos e acreditamos na ciência, nós acreditamos no conhecimento científico produzido com rigor. E tudo que a gente está trazendo aqui é informação apurada. É um prazer estar com a senhora aqui e com todos os meus colegas. Eu fiz um recorte dos grupos de risco, e o recorte que eu escolhi fazer, na verdade, eu vou dividir com outro professor, a minha fala, é sobre grupos de diabéticos e hipertensos. Por que diabéticos e hipertensos são grupos de risco para a COVID-19, tá bem? Para isso, eu preciso que você lembre algumas coisas sobre células. Eu não vou fazer uma revisão enorme, difícil e complexa, óbvio que não. Eu quero só que você entenda o mecanismo pelo qual a infecção viral pode acontecer, tá bem? Então, acompanha comigo essa imagem. Aqui a seguir, olha essa imagem. À esquerda, a gente tem uma célula. Esse espaço interno da célula, cheio de estruturas, nós chamamos de citosol, onde estão diversas organelas, cada uma tem a sua função, e elas trabalham em conjunto para que essa célula funcione adequadamente. Uma capa protetora dessa célula separa o citosol do meio externo. Essa capa protetora é chamada de membrana plasmática. Nessa ampliação do quadrinho, eu estou te mostrando a composição química dessa membrana. A membrana plasmática é composta por uma bicamada, uma camada dupla de fosfolipídios. Essas porções em laranja com essas caudas são os fosfolipídios. Então tem gordura formando a membrana das células. Além dessa bicamada, nós temos proteínas que estão inseridas. Você está vendo uma proteína em roxo clarinho atravessando a membrana, uma proteína transportadora, uma proteína transmembrana que muitas vezes garante que substâncias possam entrar ou sair dessa célula. Também estamos vendo uma proteína periférica, uma proteína que pode ter múltiplas funções, pode ser uma proteína de ancoragem, de sustentação, são vários aspectos diferentes. Acompanha comigo uma representação na próxima imagem que a gente vai continuar falando sobre a membrana. À esquerda, você está vendo duas proteínas que formam canais, duas proteínas transportadoras, uma permitindo a entrada, a outra permitindo saída de substâncias. A membrana tem como papel, além da proteção da célula, também fazer a chamada permeabilidade seletiva. Ela vai definir, ela vai escolher o que pode entrar e o que pode sair. Repara que em cima, em azul, nós temos o meio de fora, o meio extracelular, e embaixo nós temos o meio interno, o meio intracelular ou citosol. No centro, em azul, a gente está vendo aquelas proteínas de ancoragem, de estrutura, de sustentação que vão fortalecer essa membrana. Eu quero que você foque agora nas proteínas da direita. Essas proteínas que atuam como receptoras. Essas proteínas têm um certo formato, elas têm uma certa conformação. Determinadas substâncias vão chegar para essa célula, nessa porção da membrana, e se o formato dela for adequado, ela se encaixa no receptor. Como vocês aprendem em biologia, no chamado sistema de chave-fechadura. Encaixa como uma fechadura específica tem a sua chave. Quando esse encaixe acontece de forma adequada, esse receptor se modifica, podendo abrir um canal. E esse composto, esse fator que estava no ambiente, pode ser jogado para dentro da célula. Isso vai provocar alterações na atividade dessa célula. Pode ser que ela trabalhe mais, pode ser que ela trabalhe menos, intensifique a sua atividade, retarde os seus processos. Depende de qual é o fator. Vou mostrar uma sequência, então, de imagens para você agora, e a gente vai juntos entender como a gente explica essa infecção pelo coronavírus passo a passo, tá bem? Guarde essas informações porque elas vão ser importantes. Aqui você está vendo uma célula humana, à direita, e em laranja estão os receptores dessa célula. Bem?
Então, receptores celulares, e aqui nós temos um fator qualquer, tá? Por enquanto, vamos analisar genericamente. O fator qualquer se liga se houver uma estrutura adequada para o encaixe no receptor. Caso esse encaixe seja possível, houve, portanto, a ligação do fator. E o que acontece a seguir? A estrutura do receptor se modifica. Abre-se um canal nessa estrutura da membrana e o composto finalmente pode entrar. Lá dentro da célula, as alterações metabólicas podem acontecer. Quero te contar especificamente de um fator, tá? O fator que eu vou te mostrar é esse aqui. Eu vou usar o mesmo formato dele. Mas o fator específico, traduzindo para o português, é o fator chamado ECA. Enzima conversora de angiotensina. Não se preocupa com esse nome complexo. Vamos ficar com a abreviação ECA. A ECA é uma enzima que atua junto com várias outras substâncias numa cascata de reações, em várias reações químicas, para auxiliar o controle da pressão arterial de uma pessoa. Na verdade, a presença da ECA determina que a pressão aumente. Indivíduos que tenham maior quantidade de ECA terão a sua pressão aumentada. Essa ECA precisa, para poder entrar nas células e provocar os seus efeitos, de um receptor. O receptor para ECA se chama ECA2. A enzima é a ECA, os receptores são ECA2. Perceba, a enzima se encaixa naquele receptor e quando ela se encaixa, a mesma coisa descrita anteriormente vai acontecer. Há uma mudança estrutural nesse receptor, abre-se um canal, quando a ECA se liga ao receptor ECA2 e o fator, portanto, é jogado para dentro da célula. Nesse caso, a alteração que vai acontecer é o aumento da pressão. Até aqui. O detalhe que nós temos que investigar um pouco mais é que, justamente, indivíduos diabéticos e hipertensos já apresentam pressão. Né? Ele é hipertenso, ele tem pressão alta. Então, o que eles fazem? Eles usam medicamentos para justamente abaixar essa pressão, reduzir esse risco já associado à hipertensão. Quando, então, utilizam medicamentos inibidores da ECA, isso é positivo, porque vai controlar a pressão arterial desses indivíduos. Ótimo, a pressão está controlada, a pressão está ajustada, o indivíduo não corre tantos riscos. Até aí, tudo bem. Só que as células entendem de uma maneira diferente a inibição. Elas reagem a essa inibição. A consequência é, com a diminuição, através dos medicamentos, da quantidade de ECA disponível, a reação das células é aumentar a quantidade de receptores ECA2. Quando diminuímos a quantidade de ECA, a célula aumenta a exposição de receptores ECA2. Ele está fazendo isso para compensar a diminuição dos fatores ECA. Ela está fazendo isso num processo que nós chamamos de feedback positivo. Houve a diminuição de uma substância como resposta a um aumento, nesse caso, da produção de receptores ECA2. Diminuindo uma substância, eu aumento outra. Nesse caso, a exposição dos receptores. Tudo bem? Entendeu a lógica? Controla-se o problema de pressão alta, mas aumenta a quantidade de receptores. Tá bom, mas o que isso tem a ver com tem a ver com o vírus, com o novo coronavírus? Essa é a grande questão. Surpresa. O ECA2 é a porta de entrada para o novo coronavírus nas nossas células. É uma das principais entradas que esse vírus vai encontrar. É o que tem mostrado o conjunto de evidências mais recentes. Esse receptor ECA2, portanto, é a principal entrada que esse vírus vai encontrar. Repare na semelhança entre o fator ECA e as proteínas do vírus. As proteínas que o Reco descreveu para vocês anteriormente, como as proteínas spike. A ligação vai acontecer ali no receptor. Então, o fator ECA se liga ao receptor ECA2. O vírus não tem esse tamanho, pelo amor de Deus, né? Mas é uma representação para você ver como a proteína de fato encaixa no receptor. Quais são os desdobramentos disso? O que a gente pode concluir disso? O indivíduo que toma medicamentos para controle de pressão arterial,
Ele está diminuindo os riscos associados à hipertensão. Ótimo. Também aos casos de diabetes, porque muitos também são hipertensos. Ele controla a pressão. Só que ele aumenta a quantidade de receptores ECA2. O vírus, portanto, tem muito mais opções de entrada na superfície da célula. Existem, então, entradas facilitadas. O indivíduo corre mais risco. O indivíduo, portanto, apresenta uma sensibilidade maior à infecção viral. Recentemente, há uma grande discussão se outros medicamentos que não são necessariamente para hipertensão também provocariam algo semelhante. Uma das discussões que vem sendo bastante levantada, especialmente no mês de março, essas discussões foram bastante polêmicas, envolviam esses medicamentos à base de ibuprofeno. Ibuprofeno é um medicamento ou um princípio ativo utilizado especialmente para controle de dor e febre. Pessoas que têm coronavírus podem apresentar como sintoma a febre. O que se constatou, especialmente na Itália, alguém fez essa relação. Pacientes tratados quando tinham febre com medicação à base de ibuprofeno tinham casos piorados, casos agravados. Acabaram, então, recomendando uma série de estudos que demoram para sair. Os estudos não são conclusivos. Mas se existe o risco, é melhor não se expor. O que eu sugeriria, e todos os especialistas têm sugerido, evite. Existem outros medicamentos antitérmicos. Você pode usar alguma coisa à base de dipirona ou de paracetamol, que vai ter o mesmo efeito de controle da febre, mas não vai ter o possível efeito de aumentar os receptores ECA2 na membrana das células. Pensa no caso de um idoso. Vocês já vão falar um pouco mais sobre esse outro grupo de risco, mas muitas vezes os idosos, além de terem uma imunidade já não funcional, como era quando eles eram jovens, muitas vezes eles são hipertensos ou diabéticos, muitas vezes hipertensos e diabéticos. A situação fica bem mais complicada quando a gente analisa esses grupos de risco concomitantemente, não é? Espero, então, que tenha sido válida essa minha fala, que você entenda como é que isso funciona. Espero, então, que você consiga, inclusive, manter seus pais, seus amigos, ou possa informar alguns deles sobre essas características da infecção do vírus. Tudo bem? Varela, é com você.